agradecemos, Senhor meu Deus, pois o Senhor é maravilhoso e tem agido em nossas vidas tremendamente, Senhor, operando milagres e maravilhas em nós, Senhor meu Deus, em todas as áreas. Senhor meu Deus, prospera, por favor, o teu povo, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos ser exemplo em tudo, Senhor meu Deus. Quer financeiramente, quer exemplo espiritualmente, Senhor meu Deus, em tudo, Senhor meu Deus, emocionalmente, Senhor meu Deus, em tudo, Senhor. Que possamos te agradar em tudo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, prospera, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Ô, João, onde é que tá o púlpito? O outro? Não, sem ser aquele, o outro fininho. Então vai ter que usar esse mesmo. Ou então esse aqui. Usa esse aqui por enquanto que eu vou buscar o outro. Só quero um banco. Não, é só essa aqui. Okay. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Oséias. Pode deixar abençoada. Livro de Oséias. Nós estávamos falando da vida de Oséias. E nós vamos continuar falando. Nós estamos estudando os profetas menores. Eu e a pastora Maria estamos dando os profetas menores. Se eu achar por aqui, Oséias sumiu da minha Bíblia. Tá antes de Joel. Está antes de Joel, quer dizer, ou antes ou depois, depende de que lado você abre. Sim. Falamos do capítulo 1, estudamos o capítulo 2 e hoje nós vamos para o capítulo 3. Só recapitulando aquilo que nós já havíamos visto, falamos aqui que é a história de Oséias, é a história de um casamento. Quem está jogando? O livro de Oséias, a história de Oséias é a história de um casamento em que a própria vida de Oséias é a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus não ensinada somente, mas em cima de tudo vivida pelo próprio Oséias. Deus quis demonstrar através da vida de Oséias o amor que ele sentia pela adúltera Israel. E por isso, Oséias foi enviado para casar com uma mulher adúltera, né, segundo uma prostituta, para demonstrar este amor que há entre Deus e a sua noiva Israel. Amém? E nós vimos então no capítulo 2 que Oséias, falando da história de Oséias e toda a representação de Oséias com a sua esposa, vimos aí que chega um determinado momento em que Oséias se separa da sua esposa, não é? Oséias se separa da sua esposa. Nós vimos isso no final aqui do capítulo 2. E quando chega no capítulo 3, ele diz assim:
E o Senhor me disse, 3:1, vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Bolos de uva eram oferendas que eram dadas a Baal. Essa referência aqui não está dizendo que Oséias iria arrumar uma outra mulher, mas dele comprar de volta a sua própria mulher, que ele havia deixado para trás. Ela já estava com outro homem, e agora Deus vai lá e manda ele comprar de volta a Gomer novamente. Esta nossa tradução ela já não favorece tanto esse entendimento, mas tem algumas traduções aí, principalmente da NVI, que é muito mal. Alguém tem outra tradução diferente dessa aí? Dessa que eu acabei de ler? Milena, a sua é na linguagem de hoje? Hã? Alguém tem NVI aí? Não? Ninguém, pronto. Mas depois vocês procurem em casa, eu também não tenho a NVI aqui. Mas a NVI diz exatamente, vai e pega e volta a amar a tua primeira esposa. Volta. Hã? Exatamente. Vai e ama novamente a tua mulher, né? Apesar dela ser, e tinha outra palavrinha além, de outro homem e adúltera, ou seja, ele está mandando. Na verdade, a gente já falou, eu já falei aqui no anterior, na primeira parte que nós falamos, que essa história de Oséias, ela é uma história, é um dos únicos capítulos, únicos livros da Bíblia que fala acerca de um casamento, de um matrimônio mesmo, específico. A história de Oséias é toda sobre o matrimônio. E ela é uma referência direta ao matrimônio de Deus com o seu povo, né? E Deus trata o seu povo como um matrimônio. Tanto Israel, que aqui é muito claro isso, quanto a igreja. É tanto que a igreja é chamada noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é semelhada a um casamento. O apóstolo Paulo chega a dizer que é uma coisa inexplicável. Né? Como é que se dá esse casamento místico entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Cristo. Né? Então, mais uma vez, a gente olha para o nosso relacionamento como casal, né? E ela é uma referência do nosso relacionamento para com Cristo. Né? Nosso relacionamento com Cristo. Certo? Então, isso é muito importante a gente entender tanto a questão do relacionamento, que não é uma coisa qualquer, a gente falou isso na semana passada e vamos continuar a falar até o final de Oséias. O relacionamento ele não deve ser levado como algo qualquer, uma vez que são duas coisas que acontecem muito importantes acontecem dentro de um casamento. A primeira coisa que acontece no casamento é que nós não sabemos como, e o apóstolo Paulo diz também que é uma coisa que nós não sabemos como se dá, uma união entre duas carnes se tornando uma só. Né? Uma união perfeita. E a segunda coisa que acontece, são três, já lembrei de outra. A segunda coisa que acontece é que você faz um voto, né, em cima de um altar a Deus. E a palavra de Deus diz claramente que se você faz um voto, cumpra o voto. Se você faz um voto a Deus, você tem que cumprir o voto. E se você está lá na velhice e na juventude, na doença e na saúde, você tem que cumprir aquele voto que você fez diante de Deus. Porque é muito mais do que um voto que você faz entre você e a sua esposa, é um voto que você faz entre você e sua esposa e Deus. Né? Esse que é o verdadeiro casamento. E o terceiro é que, da mesma forma que esse casamento assemelha-se a Cristo, assemelha-se a sendo nós
a noiva de Cristo, também se dar essa união. Essa união que se torna dois uma só carne, porque uma vez que nós somos a noiva, mas também somos o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, nós somos noiva, nós somos corpo. Né? Então, é uma união que também é muito retratada nessa união que nós temos com Cristo. Né? Nós somos noiva e somos corpo. Como é que é isso? É a mesma coisa. Como é que são dois em uma só carne? Né? É uma união mística que nós só entenderemos na glória de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui para Oséias, vai lá e ama novamente a tua esposa. Isso demonstra, acima de tudo, o amor de Deus para com cada um de nós. Primeiro aqui para o povo de Israel, mas também para nós. E a gente vai ver mais à frente, acho que é o capítulo 5, e a gente vai ver e vai notar exatamente como o povo confiava nesse amor de Deus que era tão grande. E ele diz assim: o Senhor me disse, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem os bolos de uva, ou seja, amem as oferendas. Mas como é que eu vou voltar? A minha esposa me traiu, esteve com outro homem, e eu vou lá ter com ela de novo e vou comprá-la. E Deus diz assim, é da mesma forma que eu amo o povo de Israel. Esse povo me trai com outros deuses, mas eu os amo. Então a gente mostra o quanto esse Deus de amor, né? Esse Deus de amor que é maravilhoso para conosco, o amor que ele demonstra para cada um de nós. É tanto que o apóstolo Paulo, ele é uma das poesias mais bonitas. É o apóstolo Paulo que escreve sobre o amor, para o entendimento do amor. Né? Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor. Então ele começa a descrever ali o verdadeiro sentido do amor, que é o amor desapegado, é o amor sem querer alguma coisa em troca, o que é muito diferente do amor que nós, infelizmente, sentimos. Do amor que nós, estava até falando com Laura antes de iniciar o culto. Inclusive, muitas coisas que nós fazemos para Deus é mais por medo do que por amor. Né? É muito mais por medo, por exemplo, o pecado. A gente pensa, estava até falando isso mesmo para a Laura, a gente até não peca, não é porque isso vai ofender a Deus. Não é porque Deus vai se entristecer com o meu pecado. Infelizmente, muitos de nós não pecam porque tem medo do castigo. Não, Deus vai me castigar. Aí se Deus dissesse assim para nós, olha, eu não vou te castigar se tu pecares. Pode pecar, mas tu vais me deixar triste. O que é que nós íamos fazer? Peca todo mundo! Está liberado! Porque o amor é egoísta. O amor é egoísta. O amor do homem é egoísta. Eu fui ofendido e eu que não. Não vou. O amor do homem é egoísta. O amor nosso é egoísta. Tanto o nosso amor é egoísta, que eu já falei até diversas vezes aqui, com uma coisa que eu acho que eu me assustei, já falei isso logo no princípio, que eu falei aqui, que eu achei estranho quando eu cheguei aqui em Portugal, uma característica da cultura, não de vocês cristãos, mas mesmo do mundo lá fora, era que o português, ele se dá muito. 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 Mas no dia que você pisar no pé, ele se fecha que não tem mais nada no mundo que faça soltar aquele cristão, aquela pessoa novamente. Cristão não, porque cristão está liberto em nome de Jesus. Mas isso é muito estranho. Para mim isso foi muito estranho. Então, lá no Brasil acontece isso, mas não é assim. É diferente. As coisas, a pessoa não, também a primeira pessoa não se entrega tanto.
E depois as pessoas pisam no pé, mas depois está lá, tá aquela coisa, aquela safadeza. Né? E é tipo, a pessoa dá, mesmo que ela dá, mas ela não pede nada em troca, mas ela suspeita que você está devendo alguma coisa a ela. É meio complicado entender. Então isso é é um tipo de egoísmo. Não tem nada a ver com o amor ágape, o amor que não quero nada em troca. E eu não quero mesmo nada em troca. E não querer nada em troca significa nada em troca. Eu não quero nem o seu amor, eu não quero nem o seu companheirismo, eu não quero nada seu. Não quero nada seu. Mas se me trair, problema. Eu quero é te amar. Então o amor de Deus, tanto para o povo de Israel como para cada um de nós, é um amor sem nada. É um amor que ele deu, primeiro porque ele é amor. Segundo, porque o amor dele não depende do nosso amor. E nem depende das coisas que nós fazemos. Mas o amar a Deus e o querer estar com Deus depende de nós. Ou seja, como é que eu posso dizer? Nós é que acabamos por ganhar. Né? Tem um ditado que diz que se o homem soubesse como é bom fazer o bem, fazia o bem por ganância. Fazia o bem por egoísmo. Né? Se soubesse como ele se dá bem fazendo o bem, faria o bem só por arrogância. Então Deus, ele mostra através dessa vida de Oséias com a sua esposa, vai lá e pega aquela mulher que adulterou, já está com outro homem, e você vai lá e compra ela. Mas o que foi que Deus fez conosco? Deus não comprou-nos por um alto preço. Por um alto preço. E não éramos nós adúlteros? E não éramos nós atrás de outros deuses? E não éramos nós atrás de fazer outras... E Deus nos comprou. E Deus nos comprou. Então esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus para nós. O amor que não é o amor do homem, né? É o amor de Deus, é o amor ágape. E aí ele diz aqui, Oséias, aí comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada, meio homer de cevada, e lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfodes ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Isso é o que Oséias diz, uma parte do que Oséias diz para sua esposa, o versículo 3, e o que Oséias diz para sua esposa é profético, é o que vai acontecer com o povo de Israel, mais para frente, realmente aconteceu, quando ele, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. E ele diz por quê? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, até os dias de hoje, sem príncipe, até os dias de hoje, sem sacrifício, dos dias de Cristo até os dias de hoje, já tem 2000 anos aí, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafins. Aqui ele está falando, estátuas eram colunas que eram erguidas em adoração a outros deuses, o éfode era a roupa, o vestimenta sacerdotal, e os terafins eram as imagens de santos que eles tinham na época. A imagem dos deuses que eles tinham na época era chamada terafins. Então ele diz, vocês vão ficar sem nada. Aqui ele representa tanto a própria religiosidade dos judeus, a religiosidade adeptos das outras religiões, né, dos outros deuses, quanto do próprio, quando ele fala aqui o éfode, do próprio sacerdote. E isso aconteceu até hoje, ele diz, no fim dos dias é que buscarão ao Senhor, seu Deus, seu rei, Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Né? E se a gente observar direitinho, o povo de Israel hoje, os israelitas hoje, os israelenses hoje, na verdade, os judeus, eles são, os ortodoxos principalmente, eles são fiéis a Jeová, né? A Adonai.
Eles são fiéis. E essa fidelidade, principalmente depois que eles voltaram do exílio, essa fidelidade foi tão forte, tão grande, em termos de não adorar a outros deuses, que eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Não quiseram nem enxergar outros deuses, não colocar outros deuses. Foram cegos na questão, né, em seu zelo. Na verdade, não era nem o zelo, porque eles não adoravam outros deuses, mas não entendiam o que as Escrituras estavam dizendo também. E acabava por errar. Como o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção deles, dizendo que eles eram cegos, que não enxergavam. Mas fora disso, eu estou falando de que, por exemplo, era muito fácil para eles receber a cultura de qualquer outros, como, por exemplo, os filisteus e tal, e adorar o Baal, né, como eram os deuses dos filisteus, adorar o Baal, e Israel era cheio de terafins e cheio de imagens. Os altos eram cheios de altares para esses deuses. Mas quando Jesus Cristo veio, e aí já se fala de 500 anos depois do exílio da Babilônia, e quando Jesus Cristo vem, eles estão fiéis a Jeová, a Adonai, porém não enxergam que ali era o Deus vivo, ou seja, não aceitaram aquele Deus. Jesus Cristo, no caso, né? De tão fechado que eles estavam no seu entendimento. Mas o que eu quero que vocês entendam que isso parte de uma fidelidade do povo para com não querendo ir atrás de outros deuses, como é no caso até hoje, né? Se você vai lá, eles estão lá, respeitam, não falam nem o nome Yahvé, fala-se ou Adonai, que significa o Senhor, ou o Eterno, né? Porque eles não se acham dignos sequer de pronunciar o nome de Deus, o nome Jeová, o nome Yahvé. Não, os TJs é ao contrário. Os TJs, eles dizem que nós devemos sim chamar o nome Jeová. Aí ele não usa o nome Adonai. E acrescenta o nome... Oi? Testemunho de Jeová. Os TJs, Testemunho de Jeová. Eles acrescentam o nome Jeová a Deus, né? Porque Jeová Deus, como se tivesse outro Jeová que não fosse Deus. Então, para eles, reforçar que o Jeová que eles estão referindo é Deus. Porque o Jeová deles não sabe que ele é Deus. Aí eles têm que dizer, Jeová Deus. Porque um Deus que não tem conhecimento, né, você precisa avisar ele que eu estou falando, não, eu quero falar Jeová Deus. Entendeu? Mais ou menos o que eu quis dizer? Ok, vamos para o capítulo 4. Aí ele diz, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Esse contenda aí seria uma questão com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Só nesse versículo 2 aqui, metade dos 10 mandamentos eles estavam descumpridos. Só no versículo 2, certo? Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Olha que ele diz, eu tenho uma questão contra Israel. E que questão é essa? É que os habitantes dessa terra, porque não há verdade neles. Isso é bando de mentiroso. Nem benignidade, nesse caso, a palavra benignidade, melhor interpretada, seria fidelidade. Nem conhecimento de Deus, ou seja, nem o conhecimento de Deus significa, não é que eu não conheço a Deus, eu não sei quem é Deus. Não, conhecimento de Deus significa reconhecer Ele como Senhor da nossa vida, ou como Deus verdadeiro, né? Porque uma coisa é você dizer que acredita em Deus.
Uma coisa é você dizer que você tem Jesus no coração. Outra coisa, eu já falei diversas vezes aqui, outra coisa é você viver como quem acredita nisso. Né? Porque você acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Então, que Deus que você acredita? Porque se você acredita no Deus onisciente, onipresente, onipotente, você já anda meio que complicado, né? Você já anda meio com as perninhas curtas. Por quê? Um Deus que vê todas as coisas e um Deus que sabe tudo que vem na sua mente antes de chegar, a palavra nem chegou na sua boca, Deus já sabe, então você deveria ter um cuidadozinho com o que você pensa, com o que você fala, por onde você anda, porque Deus vê todas as coisas. E se você acredita nesse Deus, que vê todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, e pode todas as coisas, você anda com um certo temor. Então, dizer que acredita em Deus é uma coisa, e viver como quem acredita é outra. O que vai te salvar não é simplesmente o fato de você dizer, é o fato de você viver. Essa é a diferença, porque de boca, todo mundo conhece Deus. Todo mundo tem Jesus no coração. Chega aí fora para uma pessoa qualquer e diz que ela não tem Jesus no coração, que você apanha. Que você apanha. Tem Jesus no coração. Né? Elas pelo menos acham. Mas segue, mas serve, mas acredita mesmo. Então, e Deus sempre chamou isso na palavra de Deus, que o povo me honra com a sua boca, mas o seu coração está afastado de mim. O que significa? Significa que as pessoas diziam uma coisa e faziam outra. Então, o que vai nos salvar, o que vai mostrar que nós somos, o que nos mostra que somos cristãos ou que acreditamos em Deus, é como nós nos comportamos diante daquilo que nós acreditamos. Esta é a verdade. E agora vem um dos versículos mais fantásticos. Eu amo esse versículo. Se tem algum versículo de Oséias que você deve guardar, é esse. O versículo 6, não vamos começar, ainda no livro 5, né? Por isso cairás de dias e os profetas contigo cairá de noite e destruirei a tua mãe. Vixe. Aí vem o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse versículo é fantástico, porque esse versículo, ele fala para aquele dia e ele fala para os dias de hoje. Ele fala para o povo de Israel e ele fala para a igreja. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Outras traduções dizem porque lhe faltou entendimento. O meu povo, outra diz, meu povo perece porque lhe faltou entendimento. E é o que a gente vê hoje em dia. A maioria das pessoas que perecem hoje na igreja, falta de entendimento. Falta de entendimento. Somente isso. Olha, nenhuma religião do mundo, nenhuma religião do mundo, ela conseguiria tornar uma pessoa presa, cativa, se ela usasse somente a palavra de Deus. Nenhuma religião do mundo. Nenhuma religião do mundo conseguiria forjar qualquer coisa se ela utilizasse somente a palavra de Deus. Chega assim e diga assim, não, eu quero somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Nenhuma religião do mundo conseguiria cativar, no caso de prender, né? Não de cativar é tornar cativo qualquer pessoa, né? Tornar alienado qualquer pessoa, se ela utilizar somente a palavra de Deus. Nenhum líder religioso conseguiria isso. Por quê?
primeiro lugar, a palavra liberta. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ninguém que depende único e exclusivamente da palavra de Deus consegue ficar preso. Ou consegue não ter liberdade. Ou consegue não ter conhecimento. Ou consegue não ter entendimento. Qualquer pessoa que tem somente a palavra de Deus como seu guia, essa pessoa é livre, liberta, curada, ungida. Agora, o que as outras religiões fazem? Colocam a palavra de Deus, porque todo mundo acredita na palavra, acredita na Bíblia, e os que não acreditam apenas duvidam, né? Pode ser que tenha alguma coisa de certo. Mas tem que colocar, essas outras religiões tem que colocar alguma outra coisa, porque senão não prende. Como, por exemplo, já que você citou os TJ, né? Os Testemunhos de Jeová, o líder, Thales Russell, né? Ele diz que se você ler a Bíblia, somente a Bíblia, em 2 anos você vai estar em profundas trevas, porque a Bíblia não se entende. Mas se você ler o livro que ele falou sobre a Bíblia, em 2 anos você está em completa luz. Olha! É maior do que Deus. Não, porque Deus não soube escrever. Deus não soube escrever ao ponto da gente entender. Então tem que... Tem umas certas diferenças, sim. Mas eles têm uma edição própria do Novo Mundo das Escrituras. E tem algumas mudanças, sim, na tradução, na interpretação. Na tradução do hebraico para... Sim, bastante. Aí você vai, por exemplo, para o livro dos Mormons. Você vai para os Mormons. Os Mormons, eles dizem que lê a Bíblia, porém, eles têm, além de... o outro testamento de Jesus Cristo, que é o livro dos Mormons. Além desse, ainda tem outros livros chamados Doutrinas e Convênios e Pérolas de Grande Valor. Esses 3 livros, junto com a Bíblia, formam a doutrina da Igreja dos Mormons. Então, ou seja, a Bíblia é colocada em segundo plano quando você tem mais outros 3, que somando dá mais do que, acho que, eu não sei, mas deve dar uma grossura maior do que do que a Bíblia. Então, está lá aprendendo o povo. A Igreja Católica, recentemente, o Papa falou mais uma vez, dizendo que só quem tem capacidade de interpretar a Bíblia é a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica está apegada à tradição. Não é somente a Bíblia, é a tradição também. Então, quando eu coloco, para que eu prenda as pessoas, eu não posso colocar somente a Bíblia. Porque somente a Bíblia liberta. É o contrário. Né? Somente a Bíblia liberta. Eu não quero libertar, eu quero prender as pessoas debaixo daquilo que eu digo. Então, eu tenho que... Oi? Os adventistas eles têm os escritos de... Mas eles dizem que os escritos de Ellen White... o Ellen White é uma profeta. Eles citam muito Ellen, mas eles também estudam bastante a Bíblia. Eu não posso... sim. Tem que ter alguma coisa, junto. Então, a Bíblia sozinha, ela tem o poder de libertar. Então, João Paulo, eu não estou liberto. O que é que falta para mim? Ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí, se eu não estou liberto, é porque eu não conheço a verdade. Ou a Bíblia está mentindo. Então, eu creio que como a Bíblia já está aí há 2000 anos, só do Novo Testamento, mostrando que a verdade permanece inabalável, então quem está mentindo sou eu. Então, quando eu não conheço a Bíblia, quando eu não conheço a palavra de Deus, mas preso ao mundo eu estou. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu me santifico, mais eu me purifico, mais eu
aprendo a palavra de Deus. Agora, não é simplesmente ler, é ler, entender e aplicar, né? Porque ler por ler, tanto faz. Mas eu aplico, aquilo fala comigo, é um manual para a minha vida. Então, quando eu não conheço isso, eu pereço. Eu pereço. Pereci por quê? Porque faltou o conhecimento. E Deus diz, o meu povo perece, o meu povo é destruído. Sabe o que é destruído? Meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Lhe faltou conhecimento. Graças a Deus. Nós aqui procuramos sempre abrir a mente das pessoas para a palavra de Deus. Você pode dizer que a igreja tem tudo, menos que ela não tem a palavra de Deus. Eu até digo que um dos requisitos que eu escolho uma igreja é pela palavra que está sendo pregada. Eu não me preocupo, de certa forma eu não me preocupo quem é o pastor, quem deixou de ser o pastor, desde que ele pregue a palavra de Deus, desde que ele pregue a palavra de Deus, e que a palavra de Deus esteja sendo pregada corretamente. Claro que dentro de uma pessoa errada, é meio difícil pregar a palavra de Deus correta, porque ela se condena, né? E ela não quer se condenar, o ser humano não quer se condenar. Então, você ver a palavra de Deus sendo pregada corretamente, né? A palavra de Deus sendo pregada em toda a sua essência, de certa forma, é um indicativo de que ali Deus está operando. Até porque, quando algumas igrejas escondem pecado, né, principalmente dos líderes, ou mesmo, porque às vezes uma pessoa oferta mais do que a outra, então deixa a coitada pecar, né, que ela está ofertando, ela está dizimando, então deixa ela pecar um pouquinho, porque se eu for lá e dizer assim, ó, filho, raça de víbora, aí ela vai embora da igreja levando o seu dízimo, né? Então, infelizmente, muitos pastores, eles estão atrelados a números. Eles estão atrelados a números. Ou seja, eu tenho que prestar contas, não é a Deus, é o meu superior. Ou seja, tem um pastor superior a mim, que eu tenho que prestar contas a ele. Então eu pego a igreja com 100 pessoas, e essas 100 pessoas estão tudo em pecado. Aí eu começo a falar do pecado das pessoas, sai todo mundo, aí fica 2 santas. Aí eu sou colocado para fora porque eu tinha que ter mais de 100 e não ficar apenas com 2, mesmo que as 100 fossem. Por quê? Porque é a igreja que vive de números. É uma igreja que vai ser destruída porque falta conhecimento. Então, infelizmente, muitas igrejas estão assim hoje. Muitas igrejas estão assim hoje, apresentando números a Deus. E, na verdade, nós temos que apresentar crentes a Deus. Né? Nós não temos que ter membros, nós temos que ter irmãos, nós temos que ter filhos de Cristo, filhos de Deus na igreja, e não membros. Para ter membros, junto aqui, libera geral aqui que vai encher isso aqui como um carnaval. Né? Bota aqui uma mesa cheia de bebida, né? Apaga a luz, coloca umas coisas piscando aqui, chama os jovens aí para ver se algum deles vai sair da igreja. Sai não, nunca mais um clube. Aí, isso é a igreja que vai subir? Não. Mas é a igreja que estão apresentando aí. A minha igreja está muito grande, a minha igreja está enorme. Vai ser destruída por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A gente vai ver isso aqui. Vamos lá para que a gente possa... Aquele relógio está certo? Jesus do céu. Senão já tem que terminar. Não, por acaso aquele dele está quase certo. É 9h45, é porque eu só olho 45. Não, 45 não, é que eu pensei que aquele dali fosse 45. Mas vamos lá. Então vamos lá. Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha.
alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Oh, Jesus, eu tinha falado isso agora. Vamos lá, voltar ao assunto. Deus quer que eu fale sobre isso de novo. Olha o que ele diz, olha. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Ele está falando aqui dos sacerdotes. O que é que o sacerdote fazia? O que significa se alimentar do pecado do povo? É porque Israel, o sacrifício era feito mediante seu pecado. Quanto mais você pecava, mais sacrifício, mais oferta você tinha que dar. Então, os sacerdotes se alimentavam do pecado do povo. Não, o importante é que você está trazendo aqui a oferta, né? O importante é isso. Aí ele diz, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Vai, meu irmão, façam maldade, o importante é que vocês tragam o dinheiro. Né? Aí, pastor, eu sou prostituta, minha filha. Deixe isso, minha filha. Prostituição não é de Deus, minha filha. Vá procurar um emprego. Mas, pastor, se eu for procurar um emprego, o salário é 500 e tal euros. Minha filha, mas é melhor 500 e tal euros, minha filha, com Deus. Mas, pastor, é que eu ganho por mês 5.000. Minha filha, vamos orar para Deus lhe dar um emprego melhor. Enquanto isso, viu? Enquanto isso, você vai. Porque o pastor já está pensando, 5.000 são 500 só de oferta e dízimo aí. Queria ter uma senhora lá no Brasil, que já foi evangélica, não? Ela achava que era cristã. Uma grande foi apresentadora no Brasil. E ela se converteu de uma dessas igrejas, declarava-se crente na televisão, porém fazia um programa de sexo à noite, um programa na televisão que falava sobre sexo e promiscuidade durante a noite. Aqueles programas de meia-noite, que você não pode mais, chegou meia-noite, você tem que desligar a sua televisão. Aqueles programas. Né? E ela dizia que era crente. Não, eu sou crente. Aí, na época de carnaval, ela era a escolhida para cobrir as festas de baile, de gay, de não sei o quê. E ela estava lá. E ela falava, ai, Jesus! E lá. E o pastor dela, enfim, imagine que uma atriz, uma apresentadora de televisão, quanto ganha e quanto é o seu dízimo. Para que besteira? Deixa ela apresentar o programa, enquanto isso está pagando salário dos pastores, está pagando tal. Hoje ela é assumidamente lésbica. Então, complicado. Silas Malafaia uma vez disse que vai se encontrar com o pastor, e na altura, ele disse assim, eu ainda me encontro com o pastor dela, ou já tinha se encontrado com o pastor dela, parece que tinha se encontrado com o pastor dela, e tinha apontado na cara para ele chamar a atenção para isso. Não ficar, vamos orar para ver o que é que Deus lhe dá um emprego novo. Né? Não, meu filho, abandone agora. É ilícito, abandone agora. Vai cair o dízimo da igreja, abandone agora. Mas eu vou passar fome, não importa, abandone agora. Não importa. Não importa. É ilegal, é ilícito. Abandone. Abandone, foge. É melhor passar fome e ir para o céu do que ter fatura e ir para o inferno, gordinho. É mais lenha para queimar, né, no inferno. Então, agora, dizer isso. Aí, no final do mês, na hora de mandar o relatório para a igreja mãe, houve uma baixa de 500 euros nos dízimos desse mês. Mas por quê? Não, porque eu tratei o pecado da irmã. Olha, que negócio. Aí o pastor vai ser expulso. Vai ser expulso porque reduziu o dízimo. A Igreja Universal, por exemplo, não deveria estar falando dela,
porque a gente está ao vivo pela internet, mas enfim. Mas a Igreja Universal ela tem rotatividade de pastores. Primeiro, os pastores não ficam numa igreja durante muito tempo, segundo eles, porque os pastores, para que as ovelhas não se apeguem a pastores. Então, anualmente, eles têm que trocar. Porém, se o pastor não está dando resultado, é levado para outra igreja imediatamente. Então, eles sabem os locais em que determinados pastores têm que ir, porque sabe que aquele lugar, por exemplo, mas é um pastorzinho, esse aí é pastor do interior, manda ele para o interior, porque lá ele vai tratar melhor aquelas senhorinhas e tal. Esse pastor é mais fervoroso, manda ele para a capital. Esse pastor falando, banha, leva ele para o centro mais rico que tem. Né? E assim adiante. Não, aí também a diferença de... Não, aí isso também pode acontecer em outras igrejas, por questão de, se for principalmente pastores missionários, que às vezes não vêm para... Oi? Sim, mas o pastor o quê? Os pastores lá faziam o quê? Ficava só 1 mês, 2 meses? Às vezes são pastores, nesse caso, às vezes são pastores missionários. O caso da Universal, conhecidamente, não é questão de serem missionários, é questão mesmo de serem rotativos dentro da igreja. Mas aí a gente já vai passar para falar da vida dos outros. Vamos se concentrar aqui na palavra de Deus. Aí ele diz, olha, o povo não é perverso? O povo que faz isso não vai para o inferno? Vai. Aí ele diz, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele e os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Pastores. Deus do céu. A palavra de Deus diz tão forte. Ai dos pastores que comem da gordura, né? Se vestem da lã, mas não apacentam. Ezequiel, mas não apacentam as minhas ovelhas. Ai dos pastores infiéis. Ai, Deus do céu. Muitos pastores acham que estão acima, inclusive, de Deus. Sobre o versículo, não toqueis no meu ungido, eles se defendem, tentam se defender. Só esquecendo que todos nós somos ungidos. Enfim, aí ele diz, o que é que vai acontecer com esses homens? Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha que o espírito de luxúria afasta as pessoas da sujeição ao seu Deus. Sacrificam sobre os cumes do monte, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo, do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos, com as prostitutas, se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso.
Efraim será entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhação por causa dos seus sacrifícios. Aqui é uma questão de julgamento sobre Israel. Aí ele diz assim, se vocês querem Israel, se vocês querem se... Lembrem que Israel, nessa altura, era dividido em duas partes, né? A parte norte e a parte sul. A parte sul era o reino de Judá, né? Judá e Benjamim ficavam na parte de baixo, e Israel na parte de cima, com as outras 10 tribos. Nós já vimos isso quando falamos aí das divisões das tribos e da divisão do reino, depois com o filho de Salomão. Então ele está dizendo, lógico que Judá sempre foi o centro religioso e aquele que permaneceu mais firme à palavra de Deus. Dentro de todo Israel, Judá era sempre aquele que era a fortaleza, né? Religiosa. Né? E uma das cidades, as duas cidades, a cidade religiosa de Judá era Betel, né, que é a casa de Deus, e Bet-El, casa de Deus, e a Gilgal, que também era um centro religioso. Então ele diz aqui, olha, não... Cadê? Onde é que estava? 15. Se queres te corromper, não se faça culpado Judá, nem culpem Judá, não venham a Gilgal, e nem subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Bet-Aven é engraçado, porque essa cidade, Bet significa casa, e Aven, agora me esqueci, significa tipo casa do adultério, casa da fornicação, uma coisa assim. Da iniquidade. Bet-Aven, casa da iniquidade. Que é um centro de culto a Baal, em contrapartida a Bet-El, que é a casa de Deus. Então tinha lá a casa da... E ele diz, e nem jureis dizendo vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Aí ele diz assim, Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonharam-se por causa dos seus sacrifícios. Quando ele diz aqui, como ele diz aqui, para eles não fazerem de Judá um culpado, né? Não fazer de Judá e, por outro lado, quando ele diz aqui, Efraim está entregue aos ídolos, aí ele faz a seguinte frase que é difícil. Eles estão entregues aos ídolos? Deixai. Isso é muito interessante olhar por esse lado também, porque o próprio Jesus Cristo diz que se nós formos numa cidade e pregarmos a palavra e a cidade não receber, ao saíres de lá, bate o pó dos vossos pés, porque não leva nem o pó daquela cidade que não te recebeu. E às vezes nós temos que bater o pó do nosso pé, e neste caso não para a cidade, mas para pessoas. Claro, porque isso é uma referência que, claro que no meio de uma cidade inteira alguém geralmente recebe. Mas quando fala de particularmente, no caso aqui também, particularmente, muitas vezes nós temos que deixar de mão. O apóstolo Paulo fez isso diversas vezes. Deixar de mão. Para quê? Para que existem duas formas de você aprender. Ou ouvindo e aprendendo e seguindo, ou sofrendo. Geralmente nós escolhemos a segunda. Geralmente nós escolhemos o sofrimento. Geralmente nós escolhemos a queda. Geralmente nós escolhemos o erro. Né? Ou melhor dizendo, da forma mais prática de dizer, nós pagamos para ver. A verdade é essa. Se nós atentássemos para a palavra de Deus, se nós atentássemos para os juízos de Deus e para aquilo que Deus fala conosco, e ouvir e não cerrar o nosso coração para a palavra de Deus, porque isso é que é importante. Né? Eu estou ouvindo, eu sei que eu devo fazer isso, eu vou fazer isso, nós não perecíamos. E é tanto que muitas vezes
as coisas externas nos fazem perecer, porque nós não estamos firmados sobre a palavra de Deus. Não estamos firmados na rocha, que é Cristo. Pronto, na próxima semana nós falaremos aí do capítulo 5, capítulo 6 também. O capítulo 6 tem umas coisas aqui maravilhosas para nós estudarmos. Enfim, temos mais 2 semanitas aí de Oséias, né? Até chegar a pastora Maria, que vai dar o livro de Jeremias num dia só. É uma cidade. É a cidade de Efraim. É uma tribo. Na verdade, Efraim é tida, nesse contexto aqui, todo Israel é tido como Efraim. As 2 cidades... Oi? Não fala Efraim, fala meu povo. Efraim, ele dentro das tribos, 2 tribos se fazem como rivais, na realidade. Que é a tribo que são 2 tribos grandes. Quando você vai para o do reino do norte, você tem Judá. Você fala de Judá. É tanto que os judeus receberam o nome de Judá. Mas lá existia também Benjamim. Mas ninguém fala de Benjamim. Então era Judá e Benjamim. Ninguém fala Benjamim. É Judá. Tomou todos por Judá. E lá vivia 3 tipos de povos. Judá, Benjamim e os levitas, né? Da tribo de Levi. Claro que havia outras misturas, né? Que o pessoal de Judá ia casar com o pessoal de coisa, havia aquela mistura toda. Enfim. Mas do norte, da parte norte, a gente só conhece pelo nome de Israel. Qual é as outras cidades que existem? Então, a Efraim era uma das cidades mais importantes. Por isso que todo Israel também era conhecido por Efraim. Ok? Pronto. Podemos ir? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que Tu nos tens feito, Senhor. Por tudo que Tu tens preparado para cada um de nós, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, Senhor, com cada um de nós. Deus, abençoa-nos com todas as sortes de bênçãos espirituais, como Tu tens nos abençoado nos lugares celestiais, Senhor. Deus, resplandece a Tua glória sobre a nossa vida e faz com que a Tua palavra nos vivifique cada dia, Deus. Cria em nós, ó Deus, o desejo de estarmos mais constantemente aos Teus pés, Senhor. Deus, cria em nós o desejo de termos muito mais intimidade contigo. Que o nosso evangelho, Senhor, não seja um evangelho de fachada, de mentira, mas que seja um evangelho, Senhor, de joelhos no nosso quarto, Deus. Quando os nossos líderes não estão vendo, quando os nossos irmãos não estão vendo, mas que os Teus olhos estão virados para nós. Senhor, nada poderá superar o tempo que nós guardamos exclusivamente para Ti em nosso local de oração, Senhor. Nada adianta, Pai. Nada adianta se eu não tiver um tempo de oração e um tempo de busca contigo, Deus. Deus, cria em mim o desejo de cada dia mais te buscar. Cria nos meus irmãos, Senhor, o desejo de cada dia mais te buscar, Senhor. Coloca, Senhor, em nossos corações essa responsabilidade, Senhor, de como um filho, Deus, que busca os pais, que nós também possamos te buscar a cada dia, sentir esse desejo de te buscar a cada dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que ouviu a Tua palavra esta noite. Abençoa aqueles que estão pela internet, em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-os, ó Deus, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Abre os olhos, Senhor, do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faz com que cada um cresça na graça e no conhecimento da Tua palavra. Continua nos abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos para a nossa casa em perfeita vitória e tenhamos um resto de semana abençoado em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Pode, venha. Não, porque depois ficam lá na internet dizendo assim, eu não escutei o que a Laura disse. Quem é que se lembra as palavras de João Paulo na festa dos tabernáculos sobre as ofertas desse dia? Quem se lembra o que ele falou? Ele falou, ele profetizou sobre as ofertas desse dia. E então é assim, eu vou testemunhar porque o Senhor é fiel e tudo que é feito com amor. E eu tinha pouco. Eu disse, Senhor, como aquela viúva que só tinha umas moedas, mas eu vou dar. Eu vou dar o pouco que tenho. E eu só quero dizer que o Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou. Apareceu dinheiro na minha conta. Não é? Não sei quem pôs lá. Não sei quem pôs lá. Mas era o dinheiro que eu precisava para pagar a luz, meus irmãos, e a água. E o Senhor me mostrou. E eu disse, Senhor, eu dou isto porque eu não tenho mais. E Deus é fiel. E conforme Ele fez comigo, eu tenho a certeza. Vão às vossas contas, vão às contas dos vossos vizinhos, porque vai acontecer mais. Eu creio que não é só comigo. Vai acontecer. Já aconteceu. Amém? Hã? Não entendi nada que a senhora disse, mas... Em nome de Jesus, a gente fala, quem toma posse, toma posse. Quem não dá ouvidos, perde as bênçãos. Então, amém, amém. Vamos em paz, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.